me veio muito a história do casamento de Abraão e Sara. Diante de tantas coisas, desafios, e veio bem assim, a situação onde vocês estão vivendo hoje, indo para outro lugar, e o Senhor me trouxe muito forte Abraão e Sara. Alguns acertos, mas tiveram alguns erros também no casamento. E o que superou esses erros, diante de fui estudar sobre eles, e o que superou esses erros foram 2 pontos importantes na nossa vida, principalmente na área espiritual, que é a fé. Sem dúvida, o casamento deles foram alicerçados na fé. Que aí você vai falar. Abraão e Sara, tanto Abraão era um esposo de muita fé e Sara também era uma esposa de muita fé. E Deus honrou, né? Eu imagino o contexto deles dois na questão de não tinha herdeiros, né? Ainda não tem herdeiros, mas o Senhor deu a herança prometida, e ao mesmo tempo pediu de volta a herança prometida como um ato de fé, né? Testificando a fé daquele casal. E a fé era tão grande daquele casal, a união de fé, e até individual a fé dos dois, mas não deu só, que eles avançaram. E o segundo ponto que nos trouxe a memória foi a obediência, né? Apesar da fé, eles foram obedientes. O Senhor disse, vai, e eles foram sem saber para onde ia, mas não olharam para trás, e cumpriram todos os planos do Senhor, através da obediência, do eis-me aqui. E eu quero encerrar minha fala dizendo que eu aprendi a gostar principalmente de Ninão, né? Eu já tinha com Marcelo intimidade na intercessão nessa área, Ninão meio que isolado, mas a gente começou a se discipular. Eu até brinquei, eu disse assim, bispo, ele pode ser faixa preta, grande, no tatame, mas eu derrubei no discipulado no Espírito Santo. Ele era segurazão, fechado, né? Eu disse, como é que eu vou discipular esse cara? Mas um coração de criança, uma alma de criança, e Deus, ele, da mesma forma, não. Eu me vejo muito o que eu vejo em você hoje, né? Um pouco até assim, vamos dizer, um pouco tímido em buscar mais a parte espiritual, a presença do Espírito Santo de Deus. E eu fui um testemunho vivo, um cara que era travado, que era, né, muito bloqueado nessa área, e junto com a minha esposa, eu me deixei avançar. Eu profetizo na sua vida que sua intimidade com Deus será muito grande. Amém. Vocês, devido à fé e à obediência que vocês estão tendo. E isso é um ponto principal nessa vida espiritual, ter a certeza da promessa do Senhor e ter essa fé. Então, nunca esqueçam disso. Gênesis capítulo 18. Criar, né, a vida cristã, família, trabalho, filhos. E a gente está vivendo de fato essa fase de muita adaptação. Muitas pessoas às vezes querem isso como uma receita de bolo, né? Que não é tão simples, né? Você querer conciliar tudo, né? Trabalho, seu tempo, sua dedicação devocional, leitura bíblica, ministério. E à toa que muitas pessoas não conseguem de fato lidar com isso, né? Às vezes se sentem pressionados por serem tão perfeitos, também não conseguem ser perfeitos, e aí tem frustração. Enfim, mas não existe uma receita de bolo, mas de fato eu separei aqui pelo menos 3 passos que eu acho que podem de fato ajudar, têm ajudado na nossa vida, porque a rotina não é fácil, e como vocês também esperam ter filhos, também vai ser uma experiência muito especial. Eu falei filhos no plural, né? Uma vida de manutenção constante. Isso poderia ler o texto aí, Tiago 5. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Eu tenho certeza que nesse tempo lá em Guarapari vocês vão ficar um pouco distantes, né? Natural, fisicamente, mas não pode deixar distante a conexão espiritual, discipulado, cuidado, prestação de contas, enfim, é o que nos salvou até hoje, né? Como cristão e como casal, como casamento, como família. Tem uma segunda verdade também que eu queria liberar para vocês, é que vocês também precisam ter um senso de propósito em tudo que vocês vão fazer. Porque durante a rotina, durante as coisas, vão acontecer momentos onde a gente vai discutir, vai ficar chateado, onde a gente vai querer desistir, vai querer voltar atrás. Mas quando a gente tem um alvo, né, um senso de propósito específico, tudo flui. E como diz no Salmo 138, o Senhor, ele cumprirá o seu propósito para comigo.
Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Então seja intencional no cuidado. Saiba que Deus tem um propósito em tudo. E nos momentos que vocês estiverem pensando, lembre das promessas que o Senhor liberou. Lembre dessa mesa, lembre dos amigos, lembre das pessoas. Eu acho que isso vai fortalecer vocês para não desistir. Deus, que conhecem o coração de Deus. E vocês são valentes. E a segunda coisa é que quando nós casamos, nós colocamos uma aljava atrás das nossas costas, para que flechas comecem a ser colocadas, mas não para ficar com a gente. Elas servem para ser lançadas. E assim são os nossos filhos. Nós educamos os nossos filhos não para ser nossos. Nós educamos para voltarem para o Pai, para serem do Pai, para terem um propósito no Pai. Assim como eu e Marina temos um propósito, os nossos filhos têm os seus propósitos. E eu sou o primeiro a querer pegar a minha flecha, os meus 3, e querer lançá-los longe. Da mesma forma, eu quero liberar isso sobre a vida de vocês. Que os filhos de vocês sejam flechas nas suas aljavas, que possam ser lançados longe. E vocês lançarão seus filhos tão longe, tão longe, tão longe, para o propósito que Deus vai estar colocando no coração deles através da vida de vocês, que vocês nem conhecem hoje aquilo que já está planejado no céu para a glória de vocês. Sobre conselhos, a primeira coisa que eu queria declarar sobre a vida de vocês é que já orem por eles. Então, antes mesmo de serem formados, eu tenho certeza que vocês já têm orado por isso, a gente já tem compartilhado algumas vezes sobre isso, mas eu tenho certeza que vocês já têm orado, mas intencionalmente orem juntos sobre o propósito de Deus para filhos. Né? Então a gente já abençoava a nossa posteridade antes mesmo deles existirem. Então que vocês continuem orando, sabendo que Deus tem algo precioso a ser plantado dentro do ventre de vocês. Não dá pra olhar para ela não e ver que a princesa dele será muito protegida. Ela será muito bem cuidada. Você vai ser um paizão. Ela, assim como nós em Deus, ela não sentirá falta de nada. Porque você vai ser um pai que vai suprir ela as necessidades físicas e emocionais, eu tenho certeza. Você vai servi-la como uma princesa. Não dá pra pensar que você vai ter um menino e que você não vai ser o melhor amigo dele. Eu consigo ver em você essas características. Não dá pra pensar que a princesa de Marcela não vai saber se comportar. Ela vai saber escolher muito bem as coisas. Ela vai saber escolher o namorado, o marido. Ela vai saber escolher as amizades. Ela vai saber escolher as roupas que ela vai usar. Porque ela vai ter uma mãe que é um espelho. O seu príncipe, quando ele chegar, ele vai saber escolher muito bem a esposa dele, porque ele vai ver a mãe dele. Ele vai dizer, eu quero uma esposa como a minha mãe. Vocês, para nós e para muitas pessoas já são referência, e vocês serão referência para os filhos de vocês. Eu tenho certeza de que eles olharão e terão muito orgulho dos pais que eles têm. E eu venho dizendo, Senhor, o seu filho, o nosso filho, está aqui. Eu entrevisto todos os dias, pastor. Eu não consigo dormir um dia sem orar com eles. Se eu vou dormir sem orar, eu digo, faltou alguma coisa. Porque eles realmente são aqueles presentes que o Senhor me deu e eu quero passar isso para vocês. Tenham os filhos de vocês como um presente que o Senhor entregou. Tenta não terceirizar a educação, nem a presença. Não dê outras coisas que substituam a presença. E para finalizar, eu quero dizer que a paternidade e a maternidade, ela é um caminho, porque você tem que instruir no caminho. Ela é sacrifício, porque você tem que pegar o seu filho e levar para o altar. Mas você tem certeza que você não está ali sacrificando, você está adorando a Deus através da sua fé e da sua obediência ao Senhor, através dos seus filhos. A maternidade e a paternidade é saber que mesmo seus filhos sejam iguais, idênticos fisicamente, externamente, sejam gêmeos, eles serão diferentes. Cada um vai ter uma personalidade e vocês vão precisar entender a individualidade de cada um, tratar cada um da forma com que eles são. Eu digo que eu amo os meus filhos da mesma forma, o amor é o mesmo, mas a resposta deles é diferente.
Então, cada um responde de um amor diferente. Então, por mais que vocês tenham 10 meninas, trate cada uma de maneira individual. E a paternidade e a maternidade... Enquanto a gente tiver filho, nós vamos agora viver para o filho, deixar ministério, deixar isso, deixar aquilo e passar 6 meses somente para o filho. A gente entendeu que eles que deveriam se adaptar à nossa rotina. Então isso serviu muito para a gente, a não abandonar aquilo que Deus já tinha preparado para a gente, com a desculpa de que nós agora éramos pais e precisávamos abandonar outras coisas. Então a gente, acho que todo mundo lembra, a Marina com 3 meninos, tudo bebezinho dentro da igreja, a gente não deixava de ir. Os nossos filhos foram acostumados a estarem na igreja, porque a gente nunca deixou de levá-los para lá. Então que esse seja uma máxima, talvez, para vocês também. Né? Não deixe de ir do serviço por causa do filho, mas inclua o filho no serviço, mesmo ainda. E que venha logo esse menino. Fazer as coisas debaixo do céu. E eu creio que lá vocês vão ter o tempo de ministrar, vocês vão ter o tempo de plantar, vocês vão ter o tempo de trabalhar, mas o que deve ser uma das prioridades é que vocês tenham tempo para vocês. O novo, quando chega, às vezes assusta de uma forma que a gente bota ele como prioridade. Mas vocês vieram primeiro. E a verdade é que vocês são o primeiro ministério de vocês. Primeiro, quando Deus ele criou o homem e a mulher, Deus criou ali o primeiro ministério, que é a família. E a família são vocês dois. Vão vir os filhos, vai ser construída uma família, mas vão ser vocês dois. Então que vocês possam dedicar tempo para vocês. E que esse tempo seja valioso, que esse tempo seja precioso. Que vocês possam tirar diariamente e também semanalmente um momento para olhar nos olhos, para conversar, para passear, para assistir um filme, para fazer o que vocês mais gostam e que um também goste, porque o tempo de qualidade também nos ensina muito sobre ceder e fazer muitas vezes o que você não quer naquele momento, mas pelo outro, porque o amor é isso, casamento é isso, é a gente estar servindo e a gente estar amando o outro, fazendo com que ele seja feliz. Então que nessa caminhada vocês possam dar prioridade ao outro, entender que é necessário o tempo, porque é nesse tempo que vocês vão se fortalecer como casal. E é nesse tempo que vocês vão criar memórias eternas. Que vocês vão contar para os filhos, o que vocês vão contar para os netos, o que vocês vão poder compartilhar no ministério, em um Somos Um. O que vocês vão poder compartilhar vai vir desse tempo. As alegrias, os momentos de maior alegria, de tristeza, tudo vai vir desse tempo de vocês. Então que vocês coloquem como prioridade. Principalmente a gente ter um tempo para a família, devido à rotina, devido ao trabalho, devido a tudo. Mas, como o Carol estava falando, a nossa história se constrói com o tempo que a gente dedica à nossa família. Então, falando sobre tempo, mas que a gente teve pouco tempo também de convivência nesses dias, a gente pode aprender muito com vocês. E o pouco tempo que a gente está perto, a gente consegue perceber que vocês sabem utilizar bem o tempo de vocês, sabem remir esse tempo para o crescimento, tanto profissional quanto espiritual, mas essa dedicação vai ser importante. Então, queria deixar um texto, está na carta que a gente usa no nosso tempo. No versículo 15 do capítulo 5, diz: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e não vivam como uns tolos, mas como os sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então, às vezes, a gente coloca muitas prioridades além da nossa família. Às vezes, esse é o tempo que eu estou trabalhando. Infelizmente, não dá agora porque eu estou trabalhando. Procure entender qual é a vontade do Senhor para a vida de vocês. Qual é o tempo certo para cada coisa.
Tenho certeza que se a gente chegou até aqui agora, nesse tempo de envio, de comissionamento, é porque é um tempo certo. E a gente só entende esse tempo quando a gente procura saber a vontade do Senhor. Então, em todo momento, para vocês, familiar, espiritual, profissional, busquem saber a vontade do Senhor para a vida de vocês. Porque é assim como vocês vivem como sensatos. Deus abençoe esse caminho. Amém. Muito sucesso. Amém. E que esteja sempre com Deus também, né? E é a vida. Isso, muito bem. Isso aí. Muito bem. O Albert A foi... esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Eu creio que se vocês tiverem o amor, e não é um amor como muitos falam por aí, não é um amor que tem como modelo apenas de um homem, uma mulher ou de alguém que a gente, né, tem como referência, mas é o amor que foi ensinado na cruz, um amor sacrificial, um amor que não olha os seus interesses, como o texto fala, o amor que não vê só o seu bem-estar, pelo contrário, sempre se importa com o outro. Então, que esse amor que vocês têm, né, como modelo a cruz, seja na prática real da vida de vocês. E com certeza, né, tudo vai bem. E como o apóstolo Paulo diz, esse é o caminho mais excelente que ele queria ensinar à igreja de Corinto. E que esse caminho mais excelente, né, realmente retrata no dia a dia. Não é invejoso o amor. A gente vai se importar com o outro, a gente vai querer que o outro cresça, a gente vai torcer pelo outro, a gente vai estar na companhia do outro, a gente vai ser cúmplice do outro, a gente vai chorar juntos, a gente vai dar restauração. Porque a partir desse modelo da cruz de amor, aí eu creio que é possível manter-se casado e feliz para sempre. É sobre essa perspectiva, não é sobre um amor carnal, não é sobre uma paixão, não é sobre, ai meu Deus, estou com friozinho na barriga. Não, porque isso aí vai acabar, como o texto diz. Mas o que vai ficar, e o que o apóstolo Paulo diz, olha, o maior deles, porém, é o amor. E esse amor ele retrata de uma forma muito incrível nesse texto, de forma muito prática. Então, que a vida de vocês, e agora, né, um pouco distante, deixando a parentela, indo para um lugar que o Senhor está mostrando a vocês, que esse amor seja realmente praticado, esse amor sacrificial. Vale a pena se sacrificar pelo outro, vale a pena. Eu nunca vi uma pessoa arrependida porque realmente se dedicou ao outro. Sabe por quê? Porque isso é amor. Quando a pessoa se arrepende é porque ela não amava, ela queria realmente ser retribuída. E isso não é um amor. Amor não vê, a gente faz porque a gente ama. A outra pessoa não é objeto do meu amor, porque se ela for um objeto, você vai querer algo de troca. Eu tô fazendo, tá? Mas veja bem, né? Eu quero de volta isso. Não, isso não é amor. Porque Jesus fez pela humanidade perdida, caída, distante dele. Ele decidiu amar e morrer ali na cruz, sem ninguém ainda ter retribuído aquele amor. Então que assim seja na vida de vocês. Permaneçam no amor. Ninão, oportunidades virão, mas oportunidades sem propósito é barco furado. Marcela, você verá que diante de novos desafios, alguns portões vão se abrir. Não são janelas ou portas, são verdadeiros portões. Mas lembre-se, nem todo portão aberto é uma intervenção do Criador. Muitas vezes pode ser uma grande cilada. Sempre se perguntem, diante das oportunidades ou diante dos portões que se abrem, qual o propósito de tudo isso? E aonde Deus está em tudo isso? E lembre-se, vocês estão indo com um mapa. Vocês têm uma rota, vocês têm um destino profético e vocês estão organizando cada detalhe. Terão pontos estratégicos nessa jornada. Vocês precisarão abastecer, vocês precisarão refletir, pensar, precisarão planejar os detalhes e vocês têm um destino. Esse destino tem um propósito. Durante a jornada, vocês precisaram várias vezes fazer uma autoavaliação. Nós ainda estamos no caminho certo. Nós ainda estamos na rota rumo ao destino desejado. Não deixe que nada
e nem ninguém interfira nos planos de Deus para a vida de vocês. Porque, humanamente falando, vocês têm tudo que é necessário para viver como um casal. Mas não dependam de coisas humanas. Da saúde, da beleza, do vigor, da juventude. Os dois são da área da nutrição. Os dois sabem muito bem como lidar com saúde e estética ao mesmo tempo. Mas lembre-se, isso é muito humano, isso é muito pouco, diante de algo muito maior que o Pai tem para vocês dois. Então estejam sempre fazendo a avaliação certa se estamos ainda na rota e se estamos no propósito correto. Preste atenção que vocês não estão indo para Guarapari por causa de uma oportunidade de negócio. Vocês não estão indo para Guarapari apenas por causa de uma porta que se abre ou diante de uma grande possibilidade. Sim, nós louvamos a Deus se, além do propósito de Deus, tudo isso acontece. Mas vocês estão indo para conectar gerações, vocês estão indo para redimir gerações, vocês estão indo para profetizar sobre antecedentes e já começar a sonhar sobre os descendentes. Então sejam bênçãos sobre os antecedentes e se preparem para serem protagonistas diante dos descendentes. E eu quero deixar muito claro que na rota precisa estar escrito em caixa alta, num tamanho suficiente para que nada venha atrapalhar a visão para o qual vocês estão indo. Vocês estão indo debaixo de uma palavra de promessa e com uma missão. Lembre-se, como marido, a sua missão é amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Como um pai, é você honrar tudo que você aprendeu dos seus pais aqui e ser um instrumento de bênção na vida dos seus filhos. Como profissional, é agir com honestidade e ser frutífero em tudo que fizer, para ser inclusive um dos grandes mantenedores diante da missão a qual Deus os chamou. Marcela, Deus te chama para ser uma mulher submissa, para estar ao lado do seu marido, diante do grande comissionamento. Deus te chama para ser uma mãe incrível e linda, que as filhas vão dizer, meu Deus, é minha irmã, não é minha mãe não. Que o filho vai ficar com ciúme por onde anda, porque tipo assim, ó, para com isso aí, é minha mãe. Mas lembre-se que o Senhor te chama acima de tudo isso com uma missão. E vocês dois estão indo com a missão de estender a Igreja de Jesus Cristo, plantando, semeando e profetizando para que algo novo aconteça naquele lugar através da vida de vocês. Amém. E eu creio que o milagre será ainda maior, porque, assim, como assim vocês dois? Mas lembre-se, não são vocês dois. Será Deus através de vocês. Amém. Hoje a gente está aqui para profetizar, para abençoar, e porque nós cremos que o Deus que chamou é o Deus que vai capacitar, é o Deus que vai preparar e é o Deus que vai fazer. Amém. Não será fácil. Saudade, banzo, o feijão de mamãe, o dengo de mamãe, a presença do pai, a família, a igreja, o ministério, a intercessão, as brincadeiras, a célula, discipulados, encontros, eventos, os céus, concílio, juventude, cantina. Vai ser tudo. Tudo isso vai dar uma saudade muito grande, mas lembre-se, tudo isso foram estágios que o Senhor estava preparando vocês para replicarem lá. Realizar o propósito de Deus, principalmente na vida da Marcela e agora do casal, né? E eu não tenho dúvida do que Deus vai fazer através deles, né, naquele lugar. A gente tem conversado bastante sobre isso, inclusive, né, sobre os cuidados que o menino tem que ter lá, né? E eu acredito muito assim numa grande obra que o Senhor vai fazer. E quando eles tinham dúvidas sobre isso, eu falei para Marcela, isso é da sua geração, da sua descendência. Aproveita tudo isso que Deus está colocando na sua mão para a obra do Senhor. Quem me dera ter essa oportunidade na idade deles.
Então, o que eu penso é que tudo isso que está acontecendo é para o Senhor. Não tenho dúvida disso. Porque a maturidade, vocês são responsáveis por isso, pela maturidade e crescimento deles. Eu estou feliz. Vocês não têm noção, cada palavra de vocês, como ficou no meu coração. Eu sei que é real. Eu sei que vocês fazem a diferença e fizeram e vão continuar fazendo a vida inteira na vida dos dois, como igreja. Você linda. Quando eu tive a dor no meu coração, sabendo que eles iriam, a primeira coisa que o Senhor colocou no meu coração é você linda como referência. Um dia foi Débora, na semana seguinte Ruth, e aqui o meu coração falava assim, meu Deus do céu, que exemplo que o Senhor tem me dado de liderança. Amém. Que é entender o ídolo do Senhor, é saber que os filhos são flechas, literalmente. E tá ali, gente, é muito ali, é pertinho da gente. E a gente vai estar por perto sempre que eles precisarem, sempre que, né? Então é isso. E a minha palavra hoje é gratidão, gratidão mesmo por cada um de vocês, por tudo que vocês fizeram pela Marcela. Rafa, muito obrigada, linda. Você é linda demais. Linda, Neira! Meu Deus. São pessoas assim que mudaram a nossa história, que mudou a minha história com a Marcela. E pra mim isso não tem preço, né? Isso é família de verdade. Então, obrigada mesmo, viu, gente? Graças a Deus, por mais um acordar, por mais um dia, né? Que é uma dádiva. E todos os dias eu consagro os meus filhos, minhas noras, meus netos que virão, com certeza. Amém. Esse é o meu maior sonho agora, né? Agora. Eu já realizei tudo, né? Só falta o neto. Então, eu tenho muito orgulho desse filho, certo? A gente acha assim que eu fiz o possível e o impossível, né? Até muitas irmãs diziam assim, tu estraga esse menino que é amor demais. Eu digo, quando alguém me provar que amor estraga, aí eu deixo de amar, né? E dei muito amor aos dois, graças a Deus. E tive assim, eu sempre dizia a ele, tem que ser na base do amor, tem que ter, em todo canto tem que ter amor. E hoje Marcela agradece. Amor. Né? E ele com certeza vai ser um excelente pai. É um excelente filho, é um excelente ser humano. Se eu fosse enumerar as excelências, a gente nem ia jantar hoje. Mas sou grata a Deus pela minha nora. Sabe? Porque assim, pra mim é uma filha, né? Que eu só tenho homens, então foi a mulher que entrou na minha vida. Agora foi ela, né? Que é Nora. É a filha que eu tenho. Ela sabe disso, que eu tenho assim um amor que eu tenho pelo meu filho, eu tenho por ela. Cuidado que eu tenho pelo meu filho, eu tenho por ela. Né? E mais ainda porque eu sei o quanto ela faz o meu filho feliz. Então, para mim, isso já é tudo. Já é tudo. Porque eu sempre disse assim, não, nunca meu filho, em questão de cor, de raça, disso, daquilo. Tá feliz, meu filho. Pronto. Isso é o que importa, é você estar feliz. Né? E eu sou muito feliz, sou grata a Deus pela nora que eu tenho. Com certeza. Porque pela fé, sabe? Pela obediência, assim, aprendi muito com ela, muito mesmo, sabe? A questão de leitura de Bíblia, muitas coisas assim, detalhes que a gente passa despercebido, mas que a gente vai se aperfeiçoando, né? E eu sou grata a ela por isso, porque eu nunca fui uma pessoa assim, ela sabe disso, né? Que precisasse mudar muito ou melhorar demais. Claro, defeito todo mundo tem. Mas ela sabe também que eu fui uma mulher que sempre Deus está acima de qualquer coisa. Amém. Acima de qualquer coisa. Meus filhos sabem disso também, né? Ele fez a opção dele, ainda criança. E o pai dizia assim, não gosto de se ver santo. Vai lá para a igreja descrente. Eu digo, não tem importância. Igreja é igreja, Deus é um só. Pronto, é melhor do que estar aí fumando maconha pelas esquinas. E ele perseverou e eu seguia poste por poste para ver se ele realmente ia e ficava escondido na loja de bicicleta que era em frente da igreja para ver se ele estava lá sentado.
e terminava, vinha seguindo de volta e fiz isso há algum tempo até ter a certeza, né? Que ele realmente está dentro da igreja. Sufistinha de Cristo. Porque eu digo assim, né? Eu não vou perder meus filhos para a vida, né? Então tem muitas mães, eu sou vigilante. É o que eu digo a eles, sejam pais vigilantes, não pirem o olho de seus filhos, porque não poderia estar sendo melhor. Nem sempre é fácil. Quantos desafios, quantos nãos temos recebido. Mas glória a Deus por isso. E por ter colocado você ao meu lado. Que com sua simplicidade e obediência faz os grandes desafios parecerem pequenos. Obrigado por ser a esposa segundo a palavra, de infinita sabedoria, que a cada dia nos edifica. Obrigado por suas incansáveis orações. Como somos tão diferentes, mas a cada dia vejo que somos feitos um para o outro. Acho que a resposta está na nossa missão, no nosso alvo. Que bom ver que a cada dia aprendemos a depender mais da vontade do Senhor para nossas vidas. Eu te amo e amo dividir nossas lutas e conquistas com você. Que continuemos juntos para sempre. Eu amo você, Jesus. Ao orar para escrever esses votos, eu não consegui falar muita coisa, a não ser agradecer ao Senhor. Deus tem sido muito bom conosco em todos esses 6 anos de relacionamento e nesses 3 anos de casados. Como sou grata ao Senhor pelos nãos que Ele nos deu. Foram nãos regados de cuidado e zelo pela nossa vida e graças a isso podemos viver o que vivemos hoje. Estar casada com você é contemplar o poder criativo do nosso Deus atuando na própria criatura. Como você consegue dar um jeito para tudo e criar qualquer coisa. Eu sempre penso como que ele conseguiu pensar isso e fazer aquilo. É dom e talento de Deus mesmo. É um privilégio te ter por perto. Você é a representação de cuidado, proteção e incentivo. Você sempre acredita mais em mim do que eu mesma e obrigada por isso. Há um certo tempo, temos vivido as verdades de Deus de forma mais intensa e a proporção disso reflete para onde nós temos caminhado. Um novo tempo, uma nova estação, novos processos repletos de descobertas e novos desafios. Não consigo saber completamente o que viveremos, aonde Deus tem nos levado, mas acredito que por Ele nos abençoar, mesmo diante dos nãos que recebemos, Ele continuará agindo em amor e graça para conosco. Apesar dessa nova estação, algo permanece da mesma forma. A minha intercessão. Pela nossa vida, pelo nosso casamento, pelos nossos futuros filhos, pela nossa missão e pelo nosso futuro. Até o fim dos meus dias, talvez essa seja a minha maior prova de amor. Quando nos casamos, o seu último pedido foi para que Deus não deixasse de ser o centro do nosso casamento. E assim, apesar de falha limitada, sigo atendendo ao seu pedido, que também é a minha maior vontade. E assim como Paulo digo, quanto a nós, não julgamos que já tenhamos alcançado, mas uma coisa fazemos, é que esquecendo das coisas que atrás ficam, avançamos para as que estão adiante de nós. E que vem o novo de Deus que está diante de nós. Você. Eu acredito que cada um já sabe o quanto cada um é importante para mim. Eu me lembro de como eu cheguei e de como eu estou prestes a partir. Entendo que não é sobre méritos meus, mas sobre o propósito do Senhor mesmo. E eu só tenho que agradecer por cada um, por todo investimento, por todo o tempo investido, enfim. Eu amo todos. Eu acho que ela combinou com o Rodrigo.